Ser o Superman nunca foi sobre força. Nunca foi só sobre derrotar vilões ou levantar aqueles prédios imensos. Ser o Superman é sobre escolha. É sobre ter poder suficiente para dominar o mundo inteiro e mesmo assim escolher ser gentil. É olhar para a humanidade com compaixão mesmo quando o mundo te odeia, mesmo quando tudo parece perdido. O Superman não é um herói, é um símbolo. Enquanto heróis lutam com raiva, com vingança, o Superman luta com esperança. E é isso que o torna tão especial. Do final dos anos 70 até os dias de hoje, nós tivemos 3 atores dando vida ao Superman nas telas do cinema. E esse final de semana agora estreia Superman. Então, como todos puderam ver, galera, tiveram vários Superman já no cinema. E no vídeo de hoje, nós vamos revisitar juntos as 3 encarnações do Azulão Escoteiro nas telonas do cinema. Será que alguma dessas adaptações realmente entendeu o Superman? E esse novo Superman do James Gunn vai dar bom? Será que ele vai salvar a DC? Ou será que vai dar merda, galera? Já avisei que vai dar merda isso. Em 1978, chegava nos cinemas o clássico Superman. O importantíssimo primeiro blockbuster de super-heróis. Só pra dar um background pra vocês, galera, naquela época, anos 70, nenhuma produtora de filmes queria investir dinheiro para produzir um longa-metragem de super-herói, para contar a história de um super-herói. Não era o que dava dinheiro naquela época, não era o que chamava a atenção do público naquela época. Foi justamente esse filme do Superman, do Christopher Reeve, que mudou a indústria, que abriu portas, e hoje a gente tem uma porrada de filme de super-herói, uns bons, outros nem tanto, mas o que importa é que foi Superman que abriu as portas para o cinema de super-herói andar para frente e voar alto. Então, o cinema como a gente conhece hoje estava nascendo ali. Ok, então nada mais justo do que a gente começar pelo começo, certo? Se eu pudesse levantar pontos positivos sobre o Superman do Christopher Reeve, sem dúvidas seria o carisma lendário do ator, a leveza, a inocência na interpretação do Superman do Reeve é realmente marcante. Foi o que fez o primeiro filme do Superman se tornar um clássico, foi o que fez alavancar essa indústria de filmes de super-heróis, porque é realmente muito marcante a interpretação, tem uma delicadeza no olhar dele, tem um certo cuidado para com o próximo. O Christopher Reeve, ele captura a essência do Superman, ele consegue passar na atuação dele toda a ingenuidade, toda a delicadeza, todo aquele cuidado. É um ser super poderoso que tem que se controlar, né? Tem que se conter diariamente para não quebrar tudo, para não matar todo mundo, mas sempre com aquela esperança, aquela bondade no olhar, aquela humanidade, aquela empatia com o próximo. Ele sempre pensa nos outros antes de pensar nele mesmo. Outro ponto positivo é que aqui o Clark Kent é Clark Kent, o Superman é Superman. O Christopher Reeve consegue passar um contraste nas personalidades, na expressão corporal, na postura, nas faces, nas caras e bocas. Ele consegue passar de um frágil Clark Kent para um invencível Superman em um piscar de olhos. É realmente admirável a interpretação do Christopher Reeve aqui em Superman. Sem contar, galera, que esse filme marcou a cultura pop, marcou a época, marcou a história do cinema para sempre. Sem dúvidas, algumas cenas envelheceram mal, alguns efeitos envelheceram mal. O ritmo do filme pode ser um pouco arrastado para essa geração nossa aí, TikTok, Reels, Short, que gosta de conteúdo rápido, conteúdo vazio. Outro ponto negativo, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, esse filme, Superman, clássico de 78, pode parecer muito ingênuo. O Superman é muito bobo, Clark Kent muito bobo. A abordagem em si é ingênua. O Lex Luthor é um vilão ingênuo, o plano é ingênuo. É tudo muito ingênuo, é bobo, é infantil. Mas tem muito coração, tem muita alma esse filme. Não é vazio, igual esses filmes que saem hoje, sabe? É um filme com propósito, início, meio e fim. Conta a história de Clark Kent se tornando Superman, ele descobrindo sua origem, seus poderes. Agora vamos viajar no tempo direto para 2006. Após ter mandado muito bem na direção dos 2 clássicos filmes do X-Men, os 2 primeiros filmes da franquia, X-Men 1 e X-Men 2, o diretor Bryan Singer acabou pulando fora da Marvel e foi para a rival DC dirigir justamente um filme do Superman. Lembrando que o último filme que tinha sido lançado sobre o Superman foi em 1987, Superman 4, ainda com Christopher Reeve, e demorou 19 anos até lançarem um novo filme do Superman.
E o Bryan Singer ficou encarregado, galera, de trazer novamente o nosso azulão escoteiro para as telonas do cinema. Então ele tinha essa missão impossível de fazer um filme bom do Superman depois daquele império do Christopher Reeve. Então 20 anos depois do império do Reeve terminar, eles tiveram essa árdua missão de fazer um bom filme do Superman sem poder escalar o Christopher Reeve como o nosso Clark Kent. E esse filme é curioso, galera, porque ele não é um remake. Na verdade, eles não tiveram coragem para desapegar, para se desvincular do Superman do Christopher Reeve. Então eles escalaram um ator que é muito parecido fisicamente falando com o Christopher Reeve. Eles escalaram aqui o Brandon Routh para fazer esse Clark Kent totalmente inspirado, totalmente homenageando o Superman e o Clark Kent do Christopher Reeve. É um Superman que olha muito para trás e com uma certa melancolia. Ele não tem aquela pegada feliz. Ele é um filme muito curioso porque ele não é um remake. É o mesmo universo, mas são outros atores, é outra época, são outros tempos. E eu acho que é justamente esse o grande problema desse filme. Sem contar também, galera, que nitidamente o Brandon Routh não tem o mesmo carisma, ele não tem o mesmo molejo do Superman do Christopher Reeve. Ele tentou copiar, tentou emular trejeitos da atuação do Reeve e não conseguiu, porque o Brandon Routh não tem o carisma do Christopher Reeve, infelizmente. Então, galera, pra mim o problema de Superman o Retorno foi justamente esse, manter o mesmo universo, mas mudar a época, mudar o tom, mudar o elenco, os atores. Ficou um pouco confuso o tom, a cara do filme por causa disso, sabe? Eles não quiseram se desapegar do clássico de 78, mas ao mesmo tempo passaram-se quase 20 anos daquela época. Mas assim, tem pontos positivos pra falar de Superman o Retorno sim, galera. Não vai achando que é uma bomba. O filme não é uma bomba atômica, não. É um pouco chato, me dá sono, sim. Mas se você não dormir e você assistir do começo ao fim, você vai perceber que tem lá as suas pérolas, tem lá os seus momentos, tem lá os seus acertos. Superman o Retorno tem lá os seus acertos. Quais são os pontos positivos do Superman do Brandon Routh? Ele entrega uma boa atuação, dá pra ver que é uma homenagem muito sincera ao legado de Christopher Reeve. É um filme que respeita o legado e a atuação do Brandon respeita muito a atuação do Christopher Reeve. É uma atuação totalmente baseada na atuação do Christopher Reeve. Dá pra ver muito respeito e admiração ali. Outro ponto positivo que eu posso levantar aqui seria o visual. Tem um visual muito acertado, na minha opinião. As cores, a textura do uniforme, o cabelo do Superman. E acima disso, o próprio Brandon Routh tá com um porte físico muito bacana e impõe um certo respeito. Ele tá no shape, mas não se anima muito não. E vamos pros pontos negativos, que tá lotado de ponto negativo esse Superman aqui do Brandon Routh, na minha opinião. É um filme inofensivo, é um filme sem impacto, é um filme com uma direção morna. Tem alguns truques visuais, alguns efeitos bacanas, só que no geral é sem graça, é morno. Não é quente, não é frio, tá ali no meio termo, é aquele, maneirinho, mas sempre pode ser melhor, sempre pode ser mais e nunca chega nesse melhor, nunca chega nesse ápice. É um filme sem impacto, a direção é morna, não é tão contagiante quanto poderia ser. Faltou personalidade própria, tanto na direção, mas principalmente na atuação do Brandon Routh. Eu acho que o Bryan Singer não soube falar com o Brandon sobre o que ele tinha que mostrar, como que ele tinha que atuar. Acho que faltou isso, faltou ser mais original, ser mais autêntico, mais expressivo. Acabou virando meio que uma sombra do Superman do Christopher Reeve. E é uma pena, porque tinha potencial. E é uma pena, porque tinha muito potencial. Tava todo mundo empolgado e animado pra assistir Superman o Retorno. E ficou assim, um clima meio bosta. E isso acabou fazendo com que Superman o Retorno fosse pouco lembrado entre o público em geral. E a gente lembra muito também de um outro Superman, que é o Superman do Henry Cavill, justamente o Homem de Aço. Galera, vamos falar um pouco agora sobre a visão do Snyder aqui sobre o Superman, o que ele fez com a DC, com o universo cinematográfico da DC e com o nosso azulão escoteiro na telona do cinema. Será que ele fez muita merda, muita cagada? Ou será que a gente que não soube interpretar e absorver o Superman que ele tinha pra gente? 7 anos se passaram desde o lançamento de Superman o Retorno, então estamos agora em 2013, e a DC decidiu então tentar mais uma vez trazer um Superman que agradasse o público nas telas do cinema.
Deram ao diretor Zack Snyder total liberdade criativa para ele fazer o que ele quisesse com esse universo. A Warner/DC chegou pro Zack Snyder e falou basicamente assim: meu parceiro, escreve aqui, ó, você tem o maior herói de todos os tempos para você escrever a sua história, do seu jeito, com a sua cara, o que você gosta. Bota aí, o filme é seu, faz o que você quiser. E se o Superman do Bryan Singer não sabia bem o que queria ser, meus amigos, o Superman de Zack Snyder sabia exatamente o que ele tinha que ser. O Zeca Splinter optou por uma versão totalmente divina, totalmente mitológica, totalmente endeusada. Ele trouxe um Superman distante, frio, vive com cara de cu, parece que ele tá sempre segurando o cu pra não cagar na calça. Zack Snyder trouxe uma versão quase religiosa do personagem. Nesse novo universo de Zack Snyder, Superman era como o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Um Deus que vive entre nós, anda entre nós. Um Deus perdido, vagando, andando por aí, tentando se encontrar, tentando descobrir mais sobre ele mesmo. Ele não se conhece, ele não sabe de onde ele vem, ele tá perdido na Terra. Esse Superman do Henry Cavill é extremamente o oposto do que foi o Superman do Brandon Routh. Se na versão clássica era tudo colorido, aqui é sem cor, sem vida. E esse Superman dividiu muito o público. Até hoje tem muita gente que sente falta desse Superman, que acha que é o definitivo, que é o melhor, mas ao mesmo tempo tem gente que não suporta a versão do Superman do Zack Snyder, do Henry Cavill. A galera realmente não comprou essa ideia. Esse mundo todo sombrio, todo caótico, todo quebrado. Tem muita gente que vai preferir o clássico, e tudo bem. Mas é inegável que Zack Snyder e Henry Cavill trazem uma versão original e autêntica do Superman. Contam uma história diferente e fazem um filme com mais propósito existencial do que o Superman O Retorno. Então vamos aos pontos positivos do Superman do Henry Cavill. Ele tem o melhor visual de todos, é o visual mais imponente de todos. Ele é o mais forte, robusto, bruto. Esse cara aqui tá igual um deus grego, tá trincado, tá na máxima, tá no suco. Então o visual é um ponto muito positivo aqui nesse Superman do Henry Cavill. Vamos para um outro ponto positivo, é que embora o roteiro seja limitado, o Henry Cavill entrega uma boa interpretação, uma boa atuação, mesmo com um texto limitado, ele faz o que pode ali com o personagem dele. Esse Superman passa muita força, presença, mas também muito conflito interno, é um cara muito confuso, quebrado, dá pra ver. A interpretação do Henry Cavill passa muito bem isso, com o olhar dele de perdido, aéreo, dá pra ver que ele não é daqui, tá tentando se enquadrar aqui na Terra, tá tentando se encontrar. Sem contar, galera, que tem muita gente que acha que o uniforme desse Superman do Henry Cavill é o melhor uniforme de todos os tempos do Superman live action. Um outro ponto positivo que eu tenho que destacar é aquela cena de voo épica em Homem de Aço. Galera, aquilo é absolute cinema. Então vamos aos pontos negativos, porque tem ponto negativo também, é claro. Nada é perfeito nessa vida, galera, nada. Primeiro ponto negativo, faltou aquela interpretação mais otimista, faltou aquele lado mais bonzinho, faltou aquele lado inspirador do Superman, aquele lado esperançoso, aquele lado salvador da pátria. Ele não salva ninguém, ele deita o vilão na porrada, destrói metade do país e foda-se o resto, mas ele não salva ninguém. Ele não tá lá no alto usando a super audição pra ver se tem alguém em perigo, pra ver se ele tem que salvar alguém. Ele tá pouco se fudendo, ele vai salvar se ele tiver no caminho e ver um acidente. Ele não vai atrás de ninguém pra salvar ninguém. Ele só desfaz as merdas que ele faz, praticamente. O Zod tá aqui por minha causa, ele quebrou tudo por minha causa, vou ter que matar ele. Então, o Superman do Henry Cavill desfaz as merdas que ele mesmo faz. Outro ponto negativo é que o Superman do Henry Cavill ficou totalmente preso à visão do Zack Snyder. Então ele tem que ser um deus frio, distante, sombrio, quebrado, poderosíssimo, mas quebrado. E isso é muito triste, porque o nosso Superman definitivo não tá preso à visão de nenhum diretor. Superman é Superman, entendeu? E o Zack, ele cortou as asas do Superman. Ele podia ter voado muito mais alto, mas o Zack Snyder acabou agindo como uma âncora, puxando para baixo, nesse sentido. E se eu tivesse que ranquear para vocês numa tier list, por exemplo, o meu top 3 dos Supermans definitivo, a ordem é fácil de escolher. Seria essa daqui, ó. Top 1, Christopher Reeve. Top 2, Henry Cavill. Top 3, Brandon Routh. Isso aqui é mais claro do que água cristalina da praia, não tem como errar. Esse é o top 3. Agora vamos falar sobre o elefante branco
na sala. Vamos falar agora sobre esse novo Superman. O que podemos esperar do Superman do James Gunn? O que podemos esperar do Superman interpretado pelo David Corenswet? Galera, eu, Mago Morgado, tô hypado, quero assistir Superman. Tô botando muitas expectativas nesse novo universo cinematográfico que tá saindo diretamente da cabeça, da cachola do James Gunn. Esse cara tem diversos defeitos, mas ele sabe construir um universo e eu sei que ele vai fazer bem pra DC. A DC precisa de um cara assim, pelo amor de Deus. Passamos por tempos sombrios e nebulosos e agora a gente pode respirar um pouco mais aliviado. Tá tudo nas mãos do James Gunn e ele é confiável. Por tudo que eu vi até agora, galera, parece que a gente vai receber um filmaço do Superman. Agora, o James Gunn, galera, ele é um cara muito inteligente e é um cara que manja muito de história em quadrinhos. Ele tem tudo que é preciso para extrair o melhor que tem do Superman dos quadrinhos, imprimir na tela do cinema pra gente. Ele tem todas as ferramentas a favor dele, é um cara muito talentoso, sabe trabalhar. Aparentemente ele tá com um grande elenco também, e é um baita ator, Nicholas Hoult. O David eu não conhecia, né, o Corenswet, mas ele é a cara do Superman, ele é a cara do Clark Kent, e pelo que eu vi das imagens promocionais, teasers, trailers, sneak peeks, pelo que eu vi até agora vai dar bom. É um bom Superman, um bom Clark Kent. Tudo que importa é saber se o James Gunn vai conseguir extrair o melhor disso. Ô amigão, olha pra cima.